Olha só como é que a gente faz para entender de verdade um grupo por dentro. Sabe, para sacar como as coisas funcionam na prática. Pois é, existe uma ferramenta de pesquisa que é fascinante, porque ela permite exatamente isso, um mergulho na realidade de outras pessoas. Hoje, a gente vai desvendar o que é a tal da observação participante. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é isso. Depois, como funciona na prática e quais são os perigos. Aí vamos direto para um estudo de caso que, olha, é de cair o queixo e que abalou um sistema inteiro. E por fim, a gente discute o poder que um simples rótulo pode ter. Ok, vamos lá. Para começar, o que é, afinal de contas, essa tal de observação participante? A ideia, no fundo, é bem simples. Pensa assim: se o objetivo é entender uma brincadeira de esconde-esconde, dá pra ficar só olhando de longe, né? Mas e se a gente entrar na brincadeira? Correr, se esconder, contar até 10 junto com todo mundo? A experiência, o entendimento, é outro, completamente diferente. E é exatamente essa a essência da observação participante. Não é sobre ser um espectador passivo, de jeito nenhum. Aqui, o pesquisador vira parte do grupo que está estudando. Ele vivencia a situação por dentro, ao mesmo tempo em que está ali, coletando dados, fazendo anotações. Essa analogia do jogador-detetive é ótima, né? Acho que ela captura perfeitamente essa função dupla. De um lado, a pessoa está ali, participando, sentindo na pele o que os outros sentem, mas, ao mesmo tempo, ela precisa manter um pé atrás, com aquele olhar analítico, sabe? Para conseguir decifrar as dinâmicas, as regras que ninguém fala, o comportamento da galera. Beleza, mas como é que isso funciona na prática, então? Existem jeitos diferentes de ser esse tal jogador-detetive e a principal diferença está em uma coisa: se a pesquisa é feita às claras ou em segredo. Basicamente, são duas abordagens. A primeira é a observação explícita. Nela, o pesquisador joga limpo. Chega e fala: "Oi, pessoal, estou aqui para participar com vocês, mas também para fazer uma pesquisa." Já na observação oculta, bom, aí a história é outra. A identidade do pesquisador fica em segredo. O pessoal do grupo acha que ele é só mais um deles. E isso, claro, já acende um alerta para questões éticas bem sérias que a gente vai ver logo mais. Aí fica a pergunta: por que correr esse risco todo? Por que se envolver tanto? Bom, porque a recompensa pode ser gigante. A grande vantagem é que se consegue um acesso, uma profundidade que seria impossível de qualquer outro jeito. É que estando ali dentro, o pesquisador consegue ver na prática como as decisões são tomadas. Quem é que manda de verdade? Quais são as regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que todo mundo segue? Como é que o pessoal resolve as tretas do dia a dia? É um nível de detalhe, sabe? Uma riqueza que mostra a estrutura do grupo de dentro para fora. Mas, claro, nem tudo são flores. Esse método de imersão total tem também seu lado complicado, seus desafios e até mesmo seus perigos. A grande questão é: quais são os perigos de se chegar perto demais? O que acontece quando essa linha entre ser pesquisador e ser um participante começa a ficar meio borrada? Olha, a gente pode listar 4 riscos principais. Primeiro, a perda de objetividade. O pesquisador se envolve tanto que de repente está torcendo para um lado. Segundo, um negócio chamado reatividade, que é super importante. Terceiro, o risco de a própria presença do pesquisador já mudar o jeito como o grupo age. E por último, claro, os problemas éticos, principalmente quando a observação é secreta. E o que é essa tal de reatividade? É um fenômeno super-humano. Pensa bem. Quando a gente sabe que está sendo observado, a gente não muda um pouco o nosso comportamento, talvez para parecer melhor ou só por vergonha. Enfim, isso pode distorcer completamente os resultados de uma pesquisa. E agora, para a gente entender na prática o poder e a polêmica desse método, vamos analisar um dos estudos mais famosos e controversos da história da psicologia. A história começa lá em 1973 com um psicólogo chamado David Rosenhan. Ele se fez uma pergunta bem simples, mas que teve consequências, explosivas. A pergunta era: e se pessoas completamente sãs entrassem em lugares para pessoas ditas insanas? E foi isso que ele e a equipe dele decidiram fazer: testar o sistema psiquiátrico por dentro. O plano era, no mínimo, audacioso. 8 pesquisadores, que eles chamaram de pseudopacientes, incluindo o próprio Rosenhan, foram até vários hospitais psiquiátricos. Chegando lá, eles fingiram ter um único sintoma: diziam que ouviam vozes. Só isso. E o que aconteceu? Foram internados. Assim que entraram, eles pararam imediatamente de fingir qualquer coisa. Começaram a agir de forma 100% normal e ficaram ali, observando, só esperando para ver quanto tempo ia demorar até alguém descobrir a farsa. O nome do artigo que o Rosenhan publicou depois resume tudo de uma forma genial.
sobre estar são em lugares insanos. Esse trabalho virou um marco, um divisor de águas na crítica às instituições de saúde mental. O resultado foi absolutamente chocante. Pasmem, nenhum membro da equipe médica percebeu que eles eram farsantes. E o pior não é nem isso. O pior é que todos os comportamentos normais deles começaram a ser vistos pela lente do diagnóstico que receberam na entrada. Por exemplo, o simples ato de fazer anotações num caderno foi registrado nos prontuários como comportamento de escrita compulsiva. Pois é, o estudo de Rosenhan não foi só um experimento. Foi uma verdadeira bomba que revelou a fragilidade dos diagnósticos e o peso enorme que um rótulo pode ter. Então, qual foi a grande lição disso tudo? O estudo mostrou duas coisas fundamentais. A primeira é o poder imenso de um rótulo. A partir do momento em que alguém ganha um diagnóstico, parece que tudo que essa pessoa faz vira uma confirmação daquele rótulo. E a segunda é como as próprias instituições criam um viés. O ambiente, as expectativas, tudo isso cria uma lente que acaba moldando a percepção da realidade. Mas apesar do impacto gigantesco, o estudo do Rosenhan gerou um debate ético que, olha, dura até hoje. Teria sido genial ou totalmente irresponsável? Essa pegadinha científica foi ética? E as críticas não são poucas, não. Primeiro, um engano deliberado, né? Os pesquisadores mentiram para conseguir entrar. Segundo, a total falta de consentimento informado. Nem os hospitais, nem a equipe médica sabiam que faziam parte de um estudo. E claro, o estudo arranhou feio a reputação dessas instituições. E tudo isso volta exatamente naqueles riscos que a gente comentou lá no começo. No final das contas, tanto a história do Rosenhan quanto a própria ideia da observação participante nos deixam com uma reflexão muito poderosa. A pergunta que fica é, até que ponto o mundo que a gente espera ver acaba moldando o mundo que a gente de fato enxerga? Isso mostra como as nossas expectativas e os rótulos não só descrevem a realidade, mas às vezes eles podem ativamente criar essa realidade. É um pensamento que vai muito, mas muito além da psicologia, né?